Aos 6 anos de idade, o mundo de Diana Spencer foi abalado. Seus pais se separaram e a sua infância, até então feliz e com poucas demandas, acabou chegando ao fim. Os pais eram da nobreza. O pai, John Spencer, ele era um visconde muito famoso. A mãe, Frances, era a filha de um barão da Irlanda. Os dois eles se casaram em 1954, numa cerimônia lá da abadia de Westminster, que teve até a presença da rainha Elizabeth Betinha herself. A Frances tinha 18 anos quando ela se casou e eu acho que isso teve influência na decisão de terminar o casamento algum tempo depois, né? Aliás, esse divórcio seria o começo também do relacionamento pra lá de conturbado de Frances com a princesa do povo, né? A princesa Diana. A distância entre as duas só piorou quando a Diana entrou para a família real. E aí as duas nunca chegaram a fazer as pazes. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Frances deixou todo mundo em choque quando ela decidiu largar do marido, né, o John Spencer, depois que ela se apaixonou por Peter Shandkid, que na época, né, ela tinha conhecido esse rapaz aí num jantar em 1966. O Peter, ele era herdeiro de uma família muito rica na Austrália e detalhe que também era casado. E aí, um ano depois, a Frances e o Peter começaram a ter um caso e o John não teve muita escolha a não ser continuar com o pedido de divórcio que foi dado pela Frances. Anos depois, a Diana ainda lembrava das discussões que os pais tiveram, né, nessa época, quando ela falou sobre essa parte da vida com o biógrafo que até aparece na temporada de The Crown, né, o Andrew Morton, na própria descrição ali do Andy. As memórias da Diana sempre recordavam, né, o som dos pneus do carro da mãe quando ela estava deixando a casa onde a família morava. A Diana ficou com o pai depois do divórcio e contou pro Andrew Morton, né, naquelas fitas lá proibidas, que depois disso ela teve uma infância bem instável, abre aspas. A maior disrupção foi quando mamãe decidiu ir embora. Essa é a vívida memória que temos. As pessoas escolheram seus lados. Várias pessoas não falavam entre si. Para meu irmão e eu foi uma experiência dolorosa. Fecha aspas. Para Frances, a vida não foi exatamente fácil, né? Depois do divórcio também. Ela acabou perdendo a guarda dos 2 filhos, foi rotulada como uma pessoa inadequada, né, para ser mãe, por ter deixado o casamento e foi muito condenada também por ter abandonado, entre aspas, né, os filhos. A Diana tinha 3 irmãos, que são a Sarah, Jane e o Charles. No fim dos anos 60, o divórcio não era comum na aristocracia, principalmente. Era bem raro que uma mãe tivesse a guarda dos filhos, né? A Frances foi punida por arrumar um amante, ela lutou pela guarda dos filhos mais novos, né, Diana e o Charles, enquanto as filhas mais velhas, Sarah e Jane, elas foram mandadas na época, né, foram mandadas para um colégio interno. Não adiantou muita coisa também, porque a Frances acabou perdendo as 2 causas e até a própria mãe se voltou contra ela, né? A Lady Ruth Fermoy, né, que é a avó materna da Diana, disse para o juiz que a Frances era uma mãe negligente. Acho que ficou claro que a mãe da Frances não tinha gostado nada dela ter partido para uma outra vida também, né? Aliás, ninguém gostou. A alta sociedade de Londres ficou toda contra a Frances, até porque isso são os anos 60, né? E estamos falando de um tipo de sociedade muito tradicional, muito fechada, muito careta, né? Com costumes muito próprios e um jeito de operar as coisas também que não gostavam, né, dessas mudanças. A Frances finalmente se casou com Peter em 1969. Eles tinham 2 casas, coisa de gente, né, abastada, com muito dinheiro, uma casa na Escócia e outra casa na Austrália. Porém, o relacionamento acabou em 1988, depois do Peter arrumar uma outra mulher. Muitos acreditam que esse divórcio conturbado dos pais da Diana acabou respingando no que aconteceu com o casamento dela mesma, né, com o príncipe Charles também. Era como se tivesse alguma sombra, né, sobre tudo o que ela fazia, como se talvez fosse um destino que ela tivesse que evitar também, né? Conforme a Diana foi ficando cada vez mais famosa e a
a sua popularidade estava crescendo, a Frances ia ficando com muita inveja dela também, né? A Frances via a filha como uma rival nessa época, né? Como se fosse uma espécie de competição. A Frances, ela culpava muito a Diana pelo Peter ter arrumado uma mulher mais nova. O fim do segundo casamento da Frances foi bem na época em que a Diana tinha ficado noiva do então príncipe Charles, e isso atraiu bastante a atenção da mídia para todo mundo na família dela. Para Frances em si, esse assédio da mídia foi o motivo do divórcio dela, né? Esse tratamento da mídia, né, acabou criando todo um ressentimento também na Frances. As pessoas comparavam muito as duas, né, o que elas vestiam, o que elas faziam, o que elas falavam. E isso foi só crescendo, né, aquele monstrinho dentro dela. E numa ocasião, pouco antes da morte da Diana, a Frances atacou a filha, né, pelo telefone, porque ela supostamente estava envolvida com homens que ela não aprovava, né, que a Frances não aprovava. A coisa foi tão feia também que a Diana decidiu parar de falar com a mãe. Foi a última vez que elas até então conversaram, o que deve ter gerado também uma culpa enorme na cabeça da Frances, né? Porque você imagina, né, uma discussão ser a última memória que você tem da sua filha, né? Meio pesado. Apesar dessa relação de altos e baixos, parece também que a Diana não reproduziu esse comportamento como mãe, né? Ela tinha uma ideia muito diferente da maternidade. Ela sempre levava os filhos com ela em viagens, o que, né, não era uma coisa comum na realeza. A própria rainha Elizabeth deixou os filhos por meses quando ela fez uma turnê, né, pelos países da Commonwealth. Na primeira viagem da Diana, ela levou o William, né? A Diana não queria que os filhos vivessem numa bolha, ela levou os meninos mesmo para conhecer o mundo inteiro, inclusive a parte que não é muito bonita, né? Eles visitaram hospitais de pessoas com AIDS, quando a doença ainda era vista com muitos preconceitos, né? E quando a gente não tinha um tratamento que tem hoje, né? A mãe da Diana faleceu em 2004, depois de lutar contra o Parkinson e também o câncer, né, por longos anos. Os netos Harry e William foram ao funeral. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.